pode se apresentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thalita. É um enorme prazer, né? Uma satisfação pessoal e profissional poder compartilhar as nossas experiências, o que a gente agregou de conhecimento e de vivência sobre o uso dos óleos essenciais. E hoje, especialmente, né, em celebração ao Dia da Mulher, que foi domingo, a gente planejou isso tudo aqui para poder compartilhar questões muito específicas do nosso ser feminino. Eu acho que vai ser muito fantástico. Para quem não me conhece, eu sou Cris Gomes, consultora de bem-estar da Duterra, online da Thalita, desenvolvendo esse negócio com muita satisfação, porque a minha missão é proporcionar às pessoas tudo aquilo de bom que os óleos essenciais fizeram por mim também, por mim e pela minha família. Obrigada, Cris. Então, vamos lá. A gente vai... eu vou falar para vocês o que nós vamos ter na aula de hoje, né? O que nós vamos abordar, quais são os conhecimentos que vão ser agregados hoje na nossa vida, tá? Então, nós vamos falar de TPM, óleos essenciais, e se os hormônios realmente afetam o nosso humor, né? Quem nunca? Eu comecei a fazer essa pergunta. Quem nunca teve uma TPM? Quem nunca esteve do lado de uma pessoa que estava com TPM, né? Então, a gente vai falar sobre as emoções, como identificar essas emoções no nosso dia a dia. A gente vai falar um pouco sobre irritação, melancolia, fadiga física e mental, que são emoções, são sentimentos que sim são agregados, principalmente quando a gente entra neste ciclo. E aí, no final, óbvio que a gente sempre traz óleos essenciais que nós podemos usar para essas situações. A gente traz um protocolo e também a gente abre para perguntas e respostas. Caramba, eu acho que eu coloquei o meu slide errado, mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo só trocar aqui. Peraí, rapidinho. Eu fiz uma mudança aqui que era tão importante falar sobre algumas informações que eu peguei. Eu vou tentar trocar bem rapidinho aqui. Esperem só um minuto. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Peraí, gente. Deixa eu só... Vocês viram, né, gente? Aqui. Achei. Vocês estão vendo? Ainda não. Não? Peraí. Aqui. Agora vocês estão vendo? Está compartilhando ainda. Tá. Agora, sim. Deixa eu colocar aqui no slide certo. Porque eu fiz algumas mudanças nos slides e, como eu sempre mencionei para vocês, eu sempre gosto de trazer dados, né? Então, quem está chegando nos nossos treinamentos agora sabe que os nossos treinamentos eles são compostos por algumas informações. Informações de óleos essenciais, óbvio, porque nunca vai faltar nos nossos treinamentos, mas eu gosto sempre de trazer dados de estudos, dados científicos, para ter um embasamento sobre aquilo que a gente está falando, tá? Então, o que eu queria trazer hoje para vocês? Não sei se todos vocês sabem, geralmente até as mulheres que sentem TPM não sabem o porquê que elas estão sentindo determinadas emoções. Só sabem que tem aquele pare, não se aproxime, eu estou de TPM, né? Ou simplesmente pelo fato de olhar para o seu rosto e ter aquela cara totalmente emburrada de que você simplesmente não queria falar com ninguém e muito menos sair de casa. Então, eu estava falando antes de eu entrar nos slides, quem nunca
Quem nunca ficou do lado de uma pessoa assim? E quem nunca vivenciou algum tipo de sentimento parecido com esse que eu estou falando? Então, eu queria trazer alguns dados para vocês, que a TPM ela ocorre num período de 7 a 10 dias antes da menstruação. Então, tem até algumas pessoas que falam assim, caramba, você acabou de sair da TPM, mas a sua TPM dura um ciclo inteiro, né? Dura um mês inteiro, não é nem um pequeno ciclo, é um mês inteiro, porque já acaba e você entra na TPM de novo, né? De tão mal-humorado que muitas vezes algumas mulheres elas ficam. E, na verdade, não é que elas ficam um período muito longo por conta da TPM, são as situações, alguns sentimentos, eles são aflorados, na verdade, por conta dos nossos hormônios. E os nossos hormônios, que é um tema da nossa aula de hoje, eles têm tudo a ver com o ciclo da TPM, tá? Então, olha só, mais um dado muito importante que eu também trouxe para vocês. Segundo estudos, a TPM pode trazer mais de 80 sintomas. Gente, vocês têm noção do que são? Quando a gente fala sobre 2 ou 3, irritabilidade, mau humor, quando a gente fala de depressão, ansiedade, já começa a trazer muitas coisas na nossa mente. Imagina se a gente falar que a TPM ela pode causar mais de 80 sintomas. Então, a gente precisa começar a se olhar, né? Eu sempre trago para as pessoas a autoobservação. Sempre a gente precisa ter em mente. Todas as pessoas que assistirem as minhas lives, os meus treinamentos, a gente traz um pouco dessa consciência, que nós precisamos começar a nos auto-observar, a entender tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Quando eu acordo pela manhã, o que eu estou sentindo? O que eu sinto quando determinada pessoa fala alguma coisa e eu fico um pouco incomodada, mas será que ela falou mesmo para mim? Ou será que eu me incomodei porque tem alguma coisa que está mexendo comigo? Então, eu acho que a gente precisa começar a se auto-observar, principalmente nós mulheres que temos os hormônios, né? Que nós temos esse ciclo do período menstrual, que os hormônios femininos, né? O estrogênio, a progesterona, elas oscilam muito, e muito mesmo. Elas sobem, elas descem, e quando elas têm esse ciclo, por isso que nessa oscilação, principalmente no nosso período menstrual, que a gente acaba ficando mais sensível. Na verdade, a parte fisiológica do nosso corpo, ela tem tudo a ver, tá? Então, a parte física, ela responde, tá? Com o nosso processo menstrual, com a TPM, e também a parte emocional, a parte neuropsíquica, ela também ela tem uma atuação muito forte. Por quê? Porque a gente está falando, quando a gente está falando de emoções, a gente também traz uma queda de nível da serotonina. O que é a serotonina? Quem viu o meu treinamento de emoções, a gente falou muito sobre a serotonina, né? Que é o nosso hormônio de felicidade, o nosso hormônio de bem-estar. E quando a gente começa a ter esse hormônio, ter uma queda do nível desse hormônio, sim, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar triste. Por isso que a maioria das mulheres, quando entram no ciclo, nesse período menstrual, o ciclo de TPM, elas sentem muita vontade de comer doce, chocolate, justamente por isso, porque ele consegue elevar e trazer um prazer, um bem-estar, tá? E mais uma vez, eu vou falar para vocês que os estudos também comprovam, gente, e isso daqui que eu vou trazer está cada vez mais
mais impactante. Cada vez mais a ciência está olhando para o autoconhecimento, está olhando para o ser humano na essência, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui o autoconhecimento é imprescindível para o controle das relações com a TPM, da TPM, quando a gente está passando por esse ciclo da TPM. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente consegue evitar que alguns sintomas que os nossos hormônios, como tem uma oscilação dos nossos hormônios, com um autoconhecimento, a gente consegue evitar que esses sintomas possam interferir negativamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa relação familiar, enfim, nas nossas amizades. Então, de novo, eu vou falar para vocês, comecem a se auto-perceber. Comecem a entender o porquê vocês estão sentindo isso. E se você verdadeiramente entrou num ciclo e os seus ciclos eles são muito agressivos, porque tem mulheres que não passam pela TPM por um período e depois elas iniciam do nada. Em algum momento, elas iniciam esse período de tensão pré-menstrual. E tem mulheres que sim, tem muito forte, os hormônios eles oscilam demais e depois de um período isso vai diminuindo. Então é muito importante que você, e com essas dicas também que a gente vai trazer para vocês, principalmente usando óleos essenciais, como os óleos essenciais também podem auxiliar você nessa jornada, porque é muito interessante. A minha TPM, antes de usar óleos essenciais, isso dependia muito da situação que eu estava, tá? Então, a minha vida antes de usar óleos essenciais. Então, se eu estava no momento de uma melancolia, eu chorava o tempo todo. Ninguém podia olhar para mim. Alguém olhava para mim e eu já começava a chorar. No trabalho era terrível, gente. Vocês não têm uma ideia do que era a Thalita com TPM no trabalho quando eu estava nesse momento melancólico, né? Ninguém podia falar nada para mim. Meu chefe olhava para mim e eu já começava a chorar. Então é muito difícil você não entender o que se passa com você. Eu não entendia o que se passava comigo. Hoje eu entendo as coisas que acontecem comigo. E é muito mais sutil, é muito mais suave. E você começa a perceber que não é de um dia para a noite, não é de um ciclo para o outro que isso muda. Isso vai mudando gradativamente. Eu uso óleos essenciais diariamente. Quase, assim, se não 24 horas por dia, por conta das crianças, quando a gente não sai de final de semana, né? Mas quando não, o difusor ligado 24 horas, eu tomo óleos essenciais e isso fez com que, e no começo eu nem tinha me dado conta, os meus ciclos, eles passavam. Aquela cólica que muitas vezes eu sentia, nem a cólica eu sinto mais hoje. Nem a cólica. E a gente sabe que a cólica é uma coisa chata, né? Que dói, incomoda. Então, isso foi passando. E eu não fui me dando conta que isso foi passando. Chegou um determinado momento que eu comecei a me olhar e eu falei, olha que engraçado, isso não acontece mais comigo. Olha, eu consigo lidar melhor com esse sentimento quando eu estou nesse período de TPM. Então, você começa a se avaliar e observar e você começa a perceber que mesmo inconsciente, mesmo não usando determinados óleos essenciais, porque no meu caso eu não usava óleos essenciais para o meu ciclo,
Eu usava outros óleos essenciais diariamente para as minhas emoções, para a minha qualidade de vida, tanto física, para eu ter uma imunidade muito melhor. Então, a gente começa a perceber que fazendo esse passo a passo, que usando isso no dia a dia, faz uma grande diferença. E isso começa a ser transformador na nossa vida. Então, eu vou deixar agora para a Cris iniciar e falar um pouquinho com vocês sobre óleos essenciais e TPM, óbvio. Óbvio. Isso tudo que você falou é fantástico e muito pertinente, né? Só para quem, eu não sei, acho que deve ter alguns meninos por aqui ou alguém que vai assistir isso depois. E tem um livro que eu li logo que eu me casei que eu achei fantástico, que Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, né? Somos seres completamente diferentes e às vezes é muito difícil os homens compreenderem por tudo isso que a gente passa, né? E isso não é um castigo, e eu vejo muitas mulheres nas redes sociais, nos grupos de mães, em várias situações sociais, dizerem que isso é um castigo, que é muito ruim, que é horrível. E realmente os sintomas às vezes são muito agressivos, como a Thalita mencionou vários. Mas isso é consequência de uma dádiva, né? Somos mulheres, somos provedoras da humanidade, né? Nós temos os nossos ciclos menstruais, hormonais, porque o nosso organismo está se preparando para a dádiva da vida, né? Que é gerar outro ser humano. Isso é fantástico, isso é formidável. E quando a gente aprende a compreender isso e que nós somos pessoas de fase, seres humanos de fases, assim como a Lua, né? E que nós temos as nossas luas, né? Os nossos momentos. Isso vai começando a fazer sentido e a gente vai começando a se entender, a se compreender e conseguir achar respostas mais simples, né? E como a nossa conexão com a natureza faz todo sentido nesse momento, né? Hoje vivemos uma vida muito atribulada, de muitas funções, de muitos compromissos, de muitos hábitos, e às vezes a gente esquece dessa conexão nossa com a natureza. E esse ciclo feminino, o ciclo menstrual, né? Tudo isso tem a ver com a conexão com a natureza. E é muito importante a gente reconhecer e compreender isso. Porque a natureza oferece para a gente tudo o que precisamos para que possamos ter uma saúde perfeita e equilibrada. E quando a gente está muito fora, né, da natureza, da relação com a natureza, da relação com as coisas naturais, a gente acaba desenvolvendo, né, muitas variações das emoções e dos sintomas que a gente tem na nossa vida, do nosso dia a dia. Especificamente, as plantas, né? Elas têm um padrão de compatibilidade com o nosso corpo. A gente é natural, as plantas são naturais e a gente tem uma comunicação, né? Deus foi muito perfeito quando nos proporcionou o mundo, vamos falar assim, né? Tudo no seu lugar, no seu devido momento e tudo conectado, né? Fazemos parte de uma única energia, de uma única atmosfera. E a gente ter essa reconexão com a natureza vai nos proporcionar mais bem-estar, mais equilíbrio e menos sintomas ruins. Tem algumas lendas, algumas coisas que contam das mulheres gregas que quando ficavam grávidas, elas viviam dentro de um palácio contemplando estátuas magníficas, perfeitas, para que elas gerassem seres humanos perfeitos. Quando elas estavam num ciclo menstrual, que elas ainda não eram casadas ou ainda não estavam prontas para gerar, existiam outras e outras coisas que elas faziam para evitar sintomas desagradáveis no período menstrual, inclusive o uso de plantas medicinais. Com certeza todo mundo aqui
já ouviu alguma coisa da avó, da bisavó, que não podia isso, que não podia aquilo, ou que usava esse chazinho ou aquele chazinho, né? E a gente está no momento da nossa vida moderna, na nossa vida contemporânea, que tudo tem que ser muito imediato, tudo tem que ser agora. Então, um analgésico vai tirar a dor que eu estou sentindo daquela cólica agora e vou para frente, ou já vou tomar antes para eu não ter nenhum sintoma, porque aquilo me incomoda muito e aquilo é muito ruim. É verdade, incomoda, é muito ruim, é muito desconfortável. Mas a gente tem que entender por que a gente está sentindo isso, né? O que a gente ingere, não pela boca só, mas também pelos ouvidos, pelos olhos, pelo que a gente passa na pele. Como isso pode interferir no nosso ciclo, nas nossas emoções. Então, quando a gente percebe tudo isso e a gente consegue trazer para um equilíbrio com a natureza, de conexão, isso tudo fica mais fácil de compreender. É isso que a Thalita falou agora há pouco também, de como eram os seus ciclos antes e depois de um uso periódico de óleos essenciais. Eu também uso muitos, uso vários todo dia, que é praticamente 24 horas mesmo, porque a gente deixa o difusor ligado para ir dormir. E eles impactam muito positivamente na nossa vida. Eu tive vários momentos de ciclos menstruais na minha vida, os primeiros anos, né, na adolescência, depois na juventude, e aí veio a vida sexual, né, os anticoncepcionais, a geração, eu tenho 2 filhos, e o pós-filhos, e em cada fase da minha vida eu tive sintomas diferentes, né, durante as minhas TPMs, durante os meus períodos menstruais. E hoje eu me percebo muito mais com as questões emocionais, efetivamente, do que as questões físicas, né, cólica e essas coisas. E um óleo essencial que me trouxe muito equilíbrio, muita introspecção para me conhecer, para eu conseguir equilibrar as minhas emoções, no período inteiro, nos 30 dias, não só na TPM, foi o Balance. E foi ele que eu quis trazer primeiro para sugerir, para compartilhar com todo mundo. Que ele é um óleo essencial, um mix de óleos essenciais, desenvolvido pelos cientistas da Duterra, que tem essa missão fantástica de equilibrar as nossas emoções. Eu gosto de dizer que ele é um equalizador das nossas emoções. Eles nos traz o equilíbrio, a percepção dos nossos sentimentos. Eu me percebi uma vez, a primeira vez que eu percebi o Balance agindo efetivamente nas minhas emoções, eu uso muito ele aqui no meu difusor, e eu percebi que tinha inalado ele e eu estava numa situação que eu reagi, que com certeza absoluta, eu sou muito explosiva em algumas situações, em alguns momentos, eu teria reagido de uma forma que talvez não fosse a melhor naquele momento. E eu consegui me observar. Eu olhei assim para mim, opa, por que eu vou fazer isso? Eu não preciso fazer isso. E eu tenho certeza absoluta que foi o Balance que me trouxe essa consciência, esse equilíbrio emocional, essa percepção. E esse mix de óleos essenciais tem na sua composição óleos que trabalham muito com a questão emocional, com o equilíbrio emocional, né? Ela é a nossa sinergia do equilíbrio. Então, ele trabalha como um calmante, dispersa a confusão mental, atua também em questões da depressão, nos traz energia, nos traz confiança quando a gente está com medo, insegura. Também ajuda a diminuir a energia da hiperatividade, quando você fica muito ligada, com muita adrenalina, porque cada mulher é de um jeito e cada mulher reage de uma forma com os hormônios que estão ali é, oscilando no seu organismo. Mas o principal, e aí esse sentimento que mais me afeta nos períodos pré-menstruais, né, é a alteração de humor. É você estar ali, zen, tranquila, maravilhosa, e acontece uma coisa tão minúscula que em outros momentos talvez fosse tão insignificante,
e você dá aquela explosão, acaba falando coisas que você não deveria, o que você realmente não gostaria, e sem querer magoa alguém, ou se magoa, né? Porque quando a gente fala o que quer, nem sempre a gente escuta o que quer, escuta o que não quer na maioria das vezes. E aí a gente acaba tendo essa contrapartida da emoção que a gente desperta. Não que a gente não tenha que dispersar nossas emoções, muito pelo contrário, tem sim que pôr para fora. A gente não pode ficar guardando coisas ruins dentro da gente, mas isso pode ser de uma outra forma. Então, o balance traz para a gente esse equilíbrio, né? Essa percepção da emoção. E é muito legal quando você usa, quando a gente tem uma tabela, né? Quando a gente consegue controlar os nossos períodos das nossas luas, quando a gente está no pré-TPM, e começar a usar o balance 1 ou 2 vezes por dia, ou no difusor pessoal, que também é muito legal, a gente vai conseguindo manter esse equilíbrio emocional para que a gente não tenha muitas variações de humor, muita irritabilidade, ou passe por sintomas e situações desconfortáveis, desagradáveis. Então, a minha forma preferida de usar, já falei 3 vezes, né? É o meu difusor pessoal. Mas ele tem um aroma fantástico, muito gostoso. Então, eu uso muito ele como um perfume pessoal também, de lua, ele com álcool de cereais. E agora eu vou dar uma dica de uso, de equilíbrio da energia e emocional dele. Como que a gente faz isso? Você pinga uma gota do Balance na sua mão, no seu dedo esquerdo, passa no outro dedo e aplica na sua têmpora aqui, ó, cruzando os braços. E faz uma leve massagem circular na sua têmpora. E aí você pode fazer esse mesmo movimento no dedão do pé, na área reflexa da sua cabeça, do seu centro emocional aqui na mente, mais próximo possível no nosso sistema límbico. Faz essa aplicação na sola dos pés. É, é tão eficaz quanto um analgésico ou um alopático que seja emocional, assim, é muito rápido, é muito eficaz, gosto muito dele. Mas se você não tem paciência para isso, você pode difundir no ar também, no difusor de ambiente. Eu gosto muito de usar ele também no carro, quando eu estou dirigindo, para que as questões externas do trânsito, que é caótico em qualquer cidade hoje em dia, né, não me desequilibre emocionalmente. Então, eu consigo dirigir com mais calma, ter realmente uma consciência de direção segura. Ele é muito bom para mim nesse sentido. E, não bastando um balance, a gente poderia citar uma série de outros óleos essenciais que são específicos para questões femininas. A salve clareia, o gerânio, a camomila romana e por aí, ilang-ilang e por aí vai. Mas, gente, não precisamos nos preocupar em estudar a composição química dos óleos para poder criar uma sinergia que vai nos dar suporte para os períodos da TPM. Sabe por quê? Porque os cientistas da Terra já fizeram isso por nós, né? Eles já se preocuparam com toda essa composição e fizeram o Clare Calmo, que é esse óleo fantástico também, maravilhoso, para várias questões, para vários momentos da TPM exclusivamente. Ele tem na sua composição já todos os óleos essenciais que atuam no nosso organismo para o equilíbrio dos nossos hormônios, para o nosso equilíbrio emocional também, e para amenizar os sintomas da TPM e da menstruação, tanto os sintomas físicos quanto os sintomas emocionais. Eu não consegui trazer nenhum relato para vocês aqui de outras pessoas, porque eu acabei não tendo tempo hábil de fazer. Consegui compartilhar isso com algumas mulheres que tinham muitas questões de TPM, dores, mal-estar, cansaço. E a primeira coisa é você se observar, né? Você saber por que você está tendo aquele sintoma. De repente, um excesso de trabalho, né? Muitas tensões na sua família, no seu dia a dia, de repente uma alimentação inadequada, né? O que a gente bebe também faz muita diferença, então bebidas muito industrializadas. Então, ter a consciência disso é fundamental,
né? O uso do óleo essencial no seu dia a dia, na sua vida, não é só mais um produto que você vai agregar na sua rotina. É um produto que vai te mudar de dentro para fora, né? E aí você vai ter uma consciência do natural. E você vai sentir, e você vai perceber, e o seu organismo vai pedir por isso a você. Que você mude hábitos, que você mude algumas coisas no seu dia a dia. E cada vez mais você vai tendo mais bem-estar. O Claricalme, ele já vem numa apresentação diferente, ele vem nesse rolon, né? Ele é um rolon aplicado na pele. Gente, não vou abrir, vocês me desculpem, porque eu, por alguns motivos, não preciso dele, não uso nos meus ciclos, então eu não vou abrir porque pode ser que amanhã alguma mulher precise muito, vai me pedir, então eu não vou abrir para eu poder compartilhar com essa mulher, tá bom? Mas ele vem no rolon, e aí a gente pode aplicar também aqui na fronte, né, das questões emocionais, para equilibrar a gente. No coração, aqui sobre a célula, a glândula timo, que fica bem aqui, e ela vai espalhar isso no nosso organismo inteiro. E naquele sintoma mais forte, naqueles dias mais tensos da TPM para a menstruação já, a gente pode aplicar sobre o abdômen. Sobre o abdômen para a gente ter o equilíbrio hormonal, para a gente ter um alívio das cólicas, das dores, dos sintomas desagradáveis. Eu tenho alguma lembrança de quando eu tinha ciclos menstruais mais intensos antes de ter os meus filhos. E dependendo da sensibilidade de cada mulher, você realmente sente o colo do útero descolando. E você sente o seu organismo expurgando aquele sangue, né? Aquele muco. E é muito desconfortável mesmo, né? Faz sentido. E o ideal é a gente sempre poder repousar, pôr as pernas um pouco para cima, mas nem sempre isso é possível, né? Nos dias de hoje, nessa vida louca nossa de correria e de trabalho, escola e tudo junto, e tudo misturado, e tudo ao mesmo tempo. E nos viciarmos, porque eu acho que é essa mesma palavra, nos viciarmos no uso constante de analgésicos e de outros medicamentos que vão trazer um alívio, né, daqueles sintomas, não vai ser positivo para a sua vida a longo prazo, né? É claro, é óbvio que existem casos e casos, e existem mulheres sim que precisam de acompanhamento médico e precisam sim consumir remédios importantes para o equilíbrio do seu ciclo hormonal. Mas se a gente pode optar por uma solução natural, por uma solução mais saudável, que vai trazer menos desconforto para a gente a longo prazo, por que não? Né? É um mindset novo, é uma quebra de paradigma, é uma mudança. E eu gostaria de contar para vocês uma questão muito importante aqui, antes de eu falar sobre as indicações de uso, como usar, né, todas as formas. Na composição do Claricalme, a gente tem a bergamota, que é um cítrico. E neste blend, exclusivamente neste blend, a bergamota do Claricalme não tem o componente furanocumarina, que é o componente químico que causa a hipersensibilidade, a sensibilidade, fotossensibilidade, na verdade. Né? O termo certo é esse, que causa a fotossensibilidade. Então, você pode aplicar na sua pele que você não vai ter problema com o sol se você aplicar e sair de casa. Então, não tem problema passar aqui, nem inalar, porque ele não vai manchar sua pele. Se você pegar a bergamota pura da do terra e usar, aí você não pode fazer isso. Você tem que usar e dar 12 horas de intervalo para você se expor aos raios solares, ok? Então, já falei da aplicação aqui, né? Da aplicação sobre o ventre. E aí você pode aplicar até o final do seu ciclo. E com certeza, pode ser que na primeira, na segunda, na terceira, você ainda não vai ter assim, uau, que mudança. Porque o processo é gradativo, né? Dependendo de caso para caso, de mulher para mulher. Mas como em outros casos, sim, vai ser super eficaz e super rápido. Mas use,
permita-se esse uso, essa experiência, porque com certeza você vai ter um resultado muito eficaz, porque ele realmente é fantástico. E a gente poderia falar sobre vários outros óleos essenciais, mas o autoconhecimento e o uso de uma sinergia fantástica como essa, que já foi pensada, estudada e trabalhada, é mais acessível, né? É mais fácil, porque você não precisa de um conhecimento enorme sobre a composição química dos óleos essenciais para você fazer esse uso. Então fica simples desse jeito, não é fantástico? E para que fique mais claro, a gente vou falar um pouquinho sobre um protocolo de uso desses 2 óleos essenciais para você, tá? No período, nos 30 dias. Normalmente, uma mulher tem um ciclo menstrual varia de 15 até 35 dias, dependendo do seu organismo. Vamos falar aqui de alguém que tem um ciclo de 28 dias, que normalmente é a média natural. Principal, gente, mais importante, é você descobrir os agentes externos que atuam com mais intensidade no seu desequilíbrio emocional. Com certeza absoluta, e todas vão se perceber assim, tem meses que a gente está preocupada no trabalho. Tem meses que a gente está passando por uma questão de relacionamento. Tem meses que a gente está zen, que não tem nenhum problema circundando a nossa cabeça. E cada mês, né, a cada ciclo, a gente vai ter emoções diferentes atuando sobre nós, né? E isso vai ser simplesmente acentuado nos nossos períodos de pré-menstruação. Então é muito importante observar, né? E tá tudo bem se a gente chora, tá tudo bem se a gente fica nervosa, tá tudo bem se a gente fica com raiva, tá tudo bem se a gente quer explodir, tá tudo bem se a gente quer matar alguém, mas é para ficar só na vontade, tá? Não é para matar ninguém. E tá tudo bem, porque são as emoções que a gente está sentindo. E a gente não pode abafar isso e fazer de conta que não está acontecendo nada e se trancar num quarto e querer morrer ou esperar que simplesmente isso passe. A gente pode se permitir e compreender o que está agindo na gente para que isso aconteça dessa forma. Então, o balance a gente pode usar alguns dias antes, né, do período menstrual, efetivamente. Você aplica 1 ou 2 gotas na palma da mão, só espalha na palma da mão e você inala 3, 5 minutos, respira profundamente, né, e permite que esse óleo essencial entre no seu sistema límbico, na sua corrente sanguínea e traga esse equilíbrio emocional para você. E sai para a vida, amiga. Vai lá e aproveita. Não vai deixar de viver porque você está na TPM. Porque o balance vai te permitir isso. Você continuar tendo o seu convívio social normal com mais equilíbrio, né? Com mais tranquilidade. E o Claricalme, para quem tem sintomas mais intensos na TPM, você pode começar a aplicar de 2 a 3 vezes por dia sobre o abdômen 1 ou 2 dias antes da data que você está aguardando pelo seu período menstrual. Você aplica ele ali, faz uma leve massagem, né? Depois do banho, aquela hora que você vai dar uma relaxada, 1 hora, outra vez de manhã. Se você tem sintomas muito intensos, você pode aplicar mais vezes, está tudo bem, não tem problema. Né? O importante é que você tenha esse conforto. Para algumas pessoas que são mais sensíveis, né, principalmente na área do abdômen, porque é uma área externos, pode ser necessário uma diluição maior com óleo vegetal, então você primeiro passa o óleo vegetal, o óleo de coco, no caso, da do termo, o óleo de coco fracionado, e aí depois aplica o Claricalme. E é sempre bom fazer uma janela imunológica desse uso, para não causar uma hipersensibilidade, né? Usar todo dia aplicando ali,
e para que o seu organismo reaja positivamente a esse uso. Que o seu organismo consiga trabalhar o que o óleo essencial está trazendo de positivo para ele. E é tudo muito fantástico, né? Às vezes, nossa, isso é quase inacreditável, como é possível? E é esse o nosso mundo dos óleos essenciais, né? São as gotinhas de amor que a gente compartilha e que a gente quer que você possa se sentir e perceber tudo isso. Não é, Thalita? É isso aí, Cris. Obrigada. Pessoal, muito obrigada, principalmente a Cris, por disponibilizar do tempo dela para falar com a gente, para compartilhar sobre essas experiências. Quando a gente sentou para identificar quais eram os temas que a gente iria trazer para o mês, a Cris foi um fator predominante assim, na lista, porque sabe usar muito bem óleos essenciais, ela tem um empoderamento muito forte, então ela não poderia ficar fora dessa nossa lista para falar sobre, no mês da mulher, para mulheres, para você que a gente sabe que tem sim, e que isso incomoda muito e que muitas vezes as pessoas tampam os olhos, né? Que não é muito falado, na verdade é sim muito falado pelos sintomas, mas muito esquecido pela forma de como nós podemos melhorar e ajudar essas mulheres que sofrem muito, porque nós temos sim adolescentes, a gente tem cada vez mais crianças entrando neste processo cada vez mais cedo, e como essas crianças entrando numa fase adolescente, que já é uma fase muito difícil, né? Esses marcos que a gente tem nos ciclos da nossa vida, então a gente sabe que a pré-adolescência já é muito difícil, né? Para qualquer indivíduo, seja ele homem ou mulher, mas a gente sabe que para a mulher, trazendo todos esses hormônios, não sabendo lidar, novas experiências, novas expectativas, né? Saindo da fase de você não é mais uma criança, você já é uma mocinha, né? Tudo isso tem um impacto muito profundo na vida, assim, de uma mulher. Por isso que a gente veio falando sobre esse tema, e é muito importante, eu levanto sim essa bandeira, porque eu sei que muitas pessoas não dão um valor adequado para isso, mas é importante você quanto pai, você quanto mãe, você quanto avô, quanto avó, olhar sim para o que está acontecendo, porque quando a gente sabe o que a gente fala, ultimamente eu venho falando muito sobre isso. O conhecimento, ele é libertador. Se você não conhece qualquer coisa que te falam, você acredita. Você não tem bases para você falar que está certo ou que está errado. Você não tem bases para você simplesmente entrar numa conversa. Então, conheçam cada vez mais esse mundo. Conheçam cada vez mais, tragam para a consciência de vocês essa transformação. É essa transformação que a gente está aqui para fazer. É muito mais... quando eu trouxe o tema, né, não seja um vendedor de olhinho, seja um agente transformador, causou muito impacto, sim, para algumas pessoas, e eu sei disso, né? Algumas coisas que a gente faz causam impacto, e a gente está aqui para isso, mas na verdade o impacto que a gente quer causar nas pessoas é exatamente esse, é trazer essa consciência para as pessoas de que nós estamos aqui para transformar as vidas, e muitas vezes não é transformar a vida do outro, muitas vezes é transformar a sua vida precisa de uma transformação, e muitas vezes os óleos essenciais vai te ajudar nesse despertar, ele vai pegar na sua mão e ele verdadeiramente vai te ajudar a começar a transformar esses sentimentos que muitas vezes eles estavam ali, estavam te pegando e vinham te assombrando, e de repente eles começam a ficar mais suaves, mais sutil, e daqui a pouco eles começam a desaparecer, ou muitas vezes você nem está ligando muito para aquilo. Mas usar óleos essenciais precisa ser um estilo de vida.
Não é hoje eu usei e tá tudo certo. Não é hoje que eu tô com uma dor de cabeça que eu vou tomar o Neosaldina e que daqui a pouco minha dor de cabeça vai embora. Não é assim que funciona com óleos essenciais. Óleos essenciais é um estilo de vida, é uma nova prática. Você precisa começar a usar os óleos essenciais com esse novo olhar, com esse novo despertar. E muito além disso, esse novo despertar vai fazer com que você tenha uma consciência de que outros pilares da sua vida que provavelmente não estão muito bem, eles comecem a serem ordenados, eles comecem a ser alinhados, tá? Então era aí esse o recadinho aí que eu queria dar e a gente abre agora para perguntas. Vamos lá. Para os sintomas na menopausa, com os calores e dor de cabeça, o protocolo é o mesmo? Cris, você quer responder? Posso responder? O Clarical, quem perguntou? Não vi o nome. Eliana. A Eliana perguntou. Oi, Eliana, obrigada pela sua pergunta. Eu realmente devia ter falado um pouquinho, citado a menopausa, obrigada por perguntar mesmo. A variação hormonal na menopausa é muito similar em alguns aspectos com a TPM, né? A desregulação hormonal, o desequilíbrio, e alguns sintomas são muito parecidos também. O Claricalme vai te dar um suporte muito bom no equilíbrio dos hormônios para amenizar os sintomas. Você pode sim aplicar na nuca aqui, ó, o Claricalme para nos momentos de calor, né, de tensão, ele vai trazer esse relaxamento. E o bálsamo assim, emocional, com certeza, também vai te dar um suporte. Porém, no meu ponto de vista, a menopausa, ela traz outras questões mais profundas do ser, né? Uma mulher madura tem muito mais vivência, muito mais experiência, muito mais emoções a tratar e a trabalhar. E às vezes esses sintomas podem ser mais fortes e de repente você pode precisar de de outros óleos essenciais para te dar o suporte. Aí seria uma questão mais específica. Mas esse protocolo que a gente passou aqui é um bom começo, com certeza. A minha dica para você, principalmente para esses calores, tá? Geralmente quem entra na menopausa, sente muito calor, principalmente à noite, né? À noite ou no início da tarde ou pela manhã. Então, nesses períodos, você pode usar o Peppermint. Então, você pode passar ele na sola dos pés, tá? Pode passar. E também pode passar, como a Cris falou, na nuca, tá? E aí vem, uau, a grande forma, mas faça diluição. Na coluna vertebral inteira. Usa o Peppermint na coluna vertebral, desde aqui em cima, tá? Até aqui embaixo no cóccix. E você vai ver como você vai se sentir muito melhor com esse óleo essencial. Pode ter certeza, mas faça uma diluição adequada, tá? Porque ele é um óleo quente, não dá para falar que não é um óleo quente. E se você for muito sensível, eu uso ele puro, tá? Quando eu tenho a minha enxaqueca, eu uso ele puro. Quando eu uso ele diluído, não funciona muito bem para mim. Mas como a gente está falando para um público maior e eu não conheço muito bem você, né? Então a gente sempre traz a diluição, sempre. Eu quero usar o lavanda. É na pele? Use óleo vegetal, sempre. Para criança, adulto, idoso. Por quê? Vocês nunca sabem como é a pele do outro, como o outro vai reagir. Você não sabe se ele tem uma sensibilidade, né? Muitas vezes ele pode ter uma sensibilidade e você fala assim, mas ele era um óleo neutro. E a pessoa era muito sensível, né? Então, sempre usem um óleo vegetal quando vocês forem usar topicamente. Essa é a minha dica para você. Olha lá, também pode usar o Rolon, tá? Isso. Já vem bem diluído e você pode e vai ver como é que vai te ajudar. Com certeza, os calores que eu acho que também é um dos fatores que mais incomodam, assim, eu tenho algumas tias
que estão nesse período e realmente a questão do calor é uma questão que incomoda muito, muito, muito a mulher, tá? Então, essa é a minha dica aí, junto com a dica da Cris, eu acho que vai dar muito certo. Use e depois você compartilha lá com a gente. Então, tive uma cliente que ela usou o salve e não adiantou muito. É o que a gente fala. Eu sempre, de novo, eu estava gravando os meus treinamentos e eu falei, e eu falo isso para as pessoas. Gente, quando a gente entra nesses óleos essenciais, quando a gente entra no mundo dos óleos essenciais, primeira coisa, a gente precisa saber que cada indivíduo é um indivíduo. Segundo, que existem óleos essenciais que a gente pode ver nos livros, por exemplo. É muito bom a gente pegar um livro para estudar e ver os óleos essenciais que são melhores para uma micose, que são melhores para uma dor de cabeça, mas cada caso é um caso diferente, você não sabe. Eu sempre dou a dica para as pessoas de que nós estamos indo para a praia e nós estamos no mesmo carro, só que as árvores e tudo que eu vou ver vai ser muito diferente do que você vai ver. É a mesma coisa que acontece com o seu cliente, com o seu filho, com a sua mãe. Então, quando a gente dá um protocolo, a gente precisa entender com quem a gente está falando e como a gente está falando. Muitas pessoas, mas assim, nos últimos 2 meses, muitas pessoas, gente, eu até peço desculpa se você é uma das pessoas que me contataram para eu te ajudar com o protocolo, porque não é de maldade, né? Quem me conhece sabe que eu falo mesmo de protocolos. Eu gosto de falar sobre isso, mas a gente precisa entender o que se passa com aquela pessoa. E às vezes a gente precisa trocar o protocolo, né? Às vezes não é um protocolo tradicional que vai ajudar aquela pessoa, você precisa entender aquele indivíduo, no mínimo que for. Hoje chegou um protocolo para mim de uma moça, só para vocês entenderem, de uma moça, de uma mãe, que ela era do meio holístico, né, das terapias holísticas, e ela tinha uma filha adolescente. E o protocolo era para filha adolescente. E aí essa pessoa me contatou e falou assim: olha, eu preciso de uma ajuda sua, porque essa minha cliente começou a falar de uma tal de catarse, e você entende muito bem disso, segura essa bomba aí, porque eu entendo da parte física dos olhos, essa parte da cabeça eu não entendo, não. E aí ela veio contar para mim, eu falei, tá, vamos lá. E na hora já me veio um óleo essencial, que é um óleo que a gente usa para catarse, né? E aí, no meio da conversa, ela falou assim, ó, a mãe já falou que é uma catarse, e é para adolescente. Aí eu, catarse, adolescente. Já começou a me soar um pouco estranho a conversa, né? E aí ela falou assim, e como ela está nesse período de catarse, ela está tendo também algumas visões. Eu falei, ferrou, não tem nada a ver com catarse, isso é uma questão. Então, eu só trouxe para vocês entenderem, mesmo que você não seja do campo holístico e não entenda exatamente todas essas palavras que eu estou falando para vocês, é a visão do outro, é a visão da mãe para uma adolescente totalmente distorcida. E é muito claro quem está de fora, no caso eu, que ouvi esse pequeno contexto, já identificar que não era o que a mãe estava falando. Né? Então, não é. A mãe tem uma visão muito distorcida do que ela está falando de uma filha adolescente. E que a gente iria, com certeza, usar um protocolo errado se eu não começasse a questionar. Tá, mas o que está acontecendo com essa... Tá, é uma adolescente, então a gente já sabe que adolescentes já passam, mas que idade? É o início da adolescência? É o final da adolescência? Tudo isso tem uma interferência. E tudo isso, sim, mudam os protocolos, né? Então, a gente cada vez mais precisa entender para a gente conseguir falar para o outro e o outro ter o melhor resultado. Esses dias eu estava em um dos grupos
que eu estou em centenas de grupos e tinha uma situação de uma cliente que já estava usando determinado óleo há um mês e a cliente estava totalmente frustrada porque não tinha dado certo. E, gente, aquilo que a pessoa tinha, mesmo que o óleo fosse super poderoso, não ia dar certo com um mês, porque ela tem aquilo pelo menos uns 10 anos na vida dela. Então, as pessoas são muito imediatistas também. Elas querem usar o óleo hoje e sarar daquela doença amanhã. E não é assim que funciona, tá? Então, eu trouxe, por exemplo, também um vídeo, ontem, eu acho que no canal, falando sobre sono agitado e coentro. Quem é que fala de coentro? Então, a gente começa a sair dessa zona de conforto que vocês estão acostumados e a gente está acostumado, né? Ai, eu não durmo bem, lavanda. Ai, eu tô depressivo, lavanda. Ai, mas eu tô com dor de cabeça, peppermint. Então, eu quero, e com certeza é isso que eu tô fazendo, é tirar isso da cabeça de vocês. Sim, os óleos essenciais, o lavanda, o peppermint, temos sim protocolos genéricos que nos ajudam e nos auxiliam, nós temos livros sim que nos apoiam, mas é muito mais do que isso, gente. É ter a autorresponsabilidade. Quando você começa a ter essa autorresponsabilidade, você sai um pouco do padrão. E sair um pouco do padrão é entender um pouco mais o que aquela pessoa está falando, tá? Então, se não fez muito sentido, sálvia, muda, né? Ou então, identifique exatamente se era esse sintoma, né? Porque a gente sempre tem que falar sobre causa e efeito. Muitas vezes a gente só olha para o lado de cá e a gente nunca olha para a raiz. E quando a gente começa a olhar para a raiz, que a gente começa a identificar. E muitas vezes não é aquele óleo essencial que você está achando que é, tá? Então, essa é a minha dica aí, que vale R$1 milhão mesmo, para você que está aqui até agora. A Cris só tá balançando a cabeça, né, Cris? Perfeito, é isso mesmo. E só para completar o que a Thalita falou, eu ainda não cheguei a uma conclusão minha a respeito disso, mas eu escutei em um grupo de estudos sobre a salvia clareia e o gerânio nas questões femininas. E em relação a uma questão de energia, né, da energia da planta, o gerânio é muito mais poderoso para mulheres maduras, né, no caso da menopausa, do que a salvia clareia. E a salvia clareia nesse mesmo sentido para mulheres jovens, para meninas que estão começando os ciclos menstruais, para mulheres que querem engravidar e tudo isso, né? Então, são pequenas coisas que a gente tem que conhecer para recomendar, né? A aromaterapia não é alopatia, né? Porque não somos únicas, não somos a mesma mulher, somos várias mulheres, cada uma é de um jeito, né? Cada um tem a sua composição, a sua química, assim como as plantas. E é aquilo que a gente estava falando no início do treinamento, a gente tem uma conexão perfeita com a natureza, né? Com o divino das plantas. E é essa percepção que a gente precisa ter. É isso aí. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Olha só, então eu vou falar sobre o meu curso iniciado. Se você ainda tem esse tipo de dúvida e quiser realmente aprender um pouco mais comigo e ter este novo olhar, de como olhar para o outro, de como usar óleos essenciais de uma forma, não é uma forma diferente, é uma forma adequada. Que nunca foi explicado para você, que muitas vezes você acha que é aquilo que tem que ser feito, porque alguém te ensinou que era dessa forma, né? Ou você começou a seguir o que todo mundo fazia. Então, eu fiz esse curso exatamente para você e ele está aberto até domingo. Então, as inscrições são feitas até domingo. Então, você pode se inscrever e começar o nosso curso Iniciados em Óleos Essenciais. Com certeza, você vai ter esses e muitos outros, outras abordagens, né? Mas sempre, se você acha que você vai entrar no meu curso para ver o que é tradicional, não é. Então, não entre,
tá? Porque sim, a gente vai falar o que são óleos essenciais, a gente vai aprender sim algumas formas, a forma de uso, mas a forma de olhar. A forma de olhar o outro e a forma de reconhecer os óleos essenciais, sim, é totalmente diferente. E isso você não vai ver em qualquer curso de aromaterapia, principalmente a forma de ingestão dos óleos essenciais, que quando você simplesmente fala, vou fazer um curso de aromaterapia, muitos cursos de aromaterapia não estão adaptados para falar da ingestão de óleos essenciais. Primeiro, porque eles nem podem, muitas vezes, falar sobre os óleos. Muitas vezes, o profissional que está ali, ele não é um profissional que ingere óleos essenciais. Então, pouco provável que ele fale para você a melhor forma de você ingerir óleos essenciais. E eu já vi muitas pessoas que entraram usando óleos puros, naturais, e que foram fazer cursos lá fora e que ficaram com várias pulgas atrás da orelha, vários questionamentos e acabaram não usando mais óleos essenciais e acabaram saindo desse mundo porque não conseguiram entender esse mundo fascinante que é os óleos essenciais. Então, tá aí a minha dica para vocês e eu fiz esse curso com muito amor para vocês. Outra dica. Outra coisa, outro recado. Semana que vem, vamos iniciar finalmente o tema autista. Gente, dá até uma coisa. A gente vai finalmente iniciar o tema autista nos nossos treinamentos, tá? É uma coisa, é um assunto que se tornou pessoal para mim, tá? Eu venho estudando e ao longo eu parei os meus treinamentos para quem me seguia, para quem sabe, eu fazia treinamentos. Eu parei com muitas coisas que eu estava fazendo para verdadeiramente me dedicar, para me especializar em autismo, em óleos essenciais para essas crianças e não só para as crianças. Né? A gente traz uma visão de que não são só as crianças, não são só esses adultos, é todo um acolhimento de uma família, é todo um processo. A gente fala de todo um processo familiar, né? Porque o autismo ele não tem rosto e muitas pessoas não sabem lidar com o autista. Então, é sobre isso que a gente vai falar, é sobre os óleos essenciais que a gente pode trazer para ter uma qualidade de vida para todas essas pessoas. Não é só para o autista, é para todas essas pessoas, tá? Então, na próxima semana, a gente vai ter uma roda de mães que já usam óleos essenciais e como foi transformador a vida dessas mães. Na próxima semana, a gente vai ter 4 dias direto falando sobre autismo e óleos essenciais. E no último dia do mês, anota na sua agenda, dia 31, eu fecho o mês trazendo um cientista da doTERRA que é autista. Que ele me ajudou muito nesse processo e eu tenho muito orgulho de falar isso para vocês, tá? Então, continue acompanhando a gente no canal. Se você quiser fazer nosso curso, está aí disponível para você também. Se você não quiser, acompanhe os nossos treinamentos e todo o material que a gente disponibiliza gratuito. Porque algumas pessoas falam, ai, Thalita, eu gosto muito do seu material. Continue acompanhando. Eles estão aí para vocês. Eu pego e disponibilizo o meu tempo para fazer isso gratuitamente. A Cris está aqui fazendo isso gratuitamente para vocês que estão aí do outro lado querendo conhecer mais sobre o que são óleos essenciais. Beijo, Cris! Beijo, pessoal! Obrigada! Obrigada. Até a próxima terça-feira. Até.